Oi de novo. Gente, eu voltei dessa vez para falar sobre as diferenças entre as orquídeas terrestres e as epífitas. As terrestres, que é a maneira mais comum de se falar delas, são minoria, tá? Mas tem bastante espécies. E tem as epífitas, que são as mais cultivadas, né? As terrestres, elas não são, na verdade, plantas que crescem na terra, como uma árvore, ou muitas plantas que a gente cultiva em vaso, em jardineira, num jardim da entrada de uma casa, de um prédio, num parque, né? Elas são, na verdade, plantas que crescem em rochas, por exemplo, ou no chão da mata. As orquídeas, em geral, gostam de local bem arejado, tá, gente? Isso é para qualquer planta. Isso é muito incomum, assim, em todas as plantas. Elas recebem, na maioria das orquídeas, luz indireta. Porém, tem variação, tá? De orquídea para orquídea. É essencial vocês saberem como cultivar cada uma delas. De novo, cultivo com consistência. Consistência é vocês saberem o que as orquídeas precisam, cada uma delas individualmente. Dentro, por exemplo, das terrestres, é fácil ver pelas folhas que elas gostam, sim, como todas as orquídeas, de luz indireta, porém as folhas delas são mais finas, muitas vezes. Aí essa mais fina ainda provavelmente vai queimar mais facilmente no sol. Onde é que eu deixo essa aqui? No sol da manhã. São Paulo não é tão quente. E agora, de qualquer maneira, estamos no inverno. E aqui em São Paulo, cidade de São Paulo, a capital, a gente tem as 4 estações mais bem definidas do que na maior parte do Brasil. Onde, por exemplo, no norte e no nordeste, as pessoas definem as estações do ano com as chuvas, né? E chamam de inverno quando é verão, na verdade, verão na América do Sul todinha, porque isso não muda, é uma coisa geral. Na América do Sul agora é inverno. E no inverno o sol é mais baixo, com isso invade o apartamento todo. Então ela está no momento na mesa central da sala, onde o sol entra, e é uma bênção isso, no outono também. E ela está tomando o sol da manhã, tá ótima, tá? O amarelado ela veio assim já, não foi aqui. Eu replantei ela com flor, não machuquei as raízes, ela está linda. Eu faço isso com todas. Por quê? Porque o meu modo de cultivar é o jeito que eu encontrei de não apodrecer mais raízes. Assistam todos os vídeos de replantio com adubação, porque a adubação também muda de região para região, da maneira que vocês cuidam. De novo, consistência, não vai sair tacando adubo que todo mundo recomendou, porque vocês vão intoxicar as plantas, tá? Aí outra coisa, as epífitas, que são a maioria também, como eu já falei, elas gostam sim de estar nas alturas. Elas absorvem sim a umidade com facilidade, por causa que eu aprendi agora, por causa da velame. Eu já sabia, mas eu não sabia o nome. Velame é aquela capinha que fica em volta da raiz, aquela capinha gorda, que não é a raiz é fininha dentro, tá? Ela que ajuda as orquídeas a captar o máximo possível os nutrientes e a umidade necessária para elas do ar, né? Claro que quando a gente põe em vaso é mais fácil de controlar isso, delas absorverem, né? Aí elas vão absorver em grande maioria pelas raízes. As folhas absorvem um pouco, sim, mas são mais as raízes. As terrestres, elas vivem no chão, né? Só que não em terra, como eu falei.
e elas absorvem o que cai no chão. Então elas sobrevivem no ambiente em que tem todos os nutrientes que elas precisam e a umidade necessária, tá? Elas vão ter provavelmente uma adubação diferente se você coloca adubo de manutenção, por exemplo, específico para elas. Eu tento usar os mesmos para todas, com exceção do bokashi, que eu uso apenas para as orquídeas. Pode usar para as duas, tá? Eu uso nas duas, uma vez por mês. Eu uso enxofre em todas as plantas a cada 15 dias para prevenir de pragas. Porém, quando você faz um tratamento, porque tem a praga, leia as instruções sempre, tá? Eu uso medidas, né, exatas. Aqui, uma seringa com medidas. Aqui é um potinho que tem para líquido também, ou também para pó. Eu uso isso aqui para líquido e isso para pó. Tem as medidas em ml aqui para dosagem. Eu uso isso aqui, ó. Você coloca um bolinho de bokashi, tem uma tampinha e tem como enfincar na terra. Isso aqui é bom para quando o vaso ele libera muito facilmente a água com o adubo, para durar mais, né, o adubo. Eu uso vitamina B também, uma vez por mês, ajuda a formar novas raízes, a estimular a planta a desenvolver também, a absorver mais a água e os nutrientes. Então uma planta, por exemplo, viajada ou que está desidratada, ajuda, porque não adianta vocês regarem mais do que o que deveria, tá? Não vai hidratar, só vai fazer apodrecer raiz. E eu uso para todas as minhas plantas, lembra? Osmocote 14, 14, 14, não queima as raízes, é de liberação lenta, dura pelo menos 3 meses, dependendo da sua rega, varia com a rega. Isso eu uso em todas as minhas plantas. Agora, os adubos da Forte para floração, eu tenho para as orquídeas o específico para orquídeas, porque orquídeas gostam de adubo específico para elas. Se vocês têm poucas, já tem o líquido pronto, tá? Mas eu gosto desse em pó. Leia sempre as instruções do rótulo. E lembrando que as instruções são de máximo que você pode colocar. É quando, claro, a rega é maior, né? Então, as terrestres, tem vídeo de novo, por favor, que na verdade elas ficam na mata, também tem montanhas, né? Mas com sol indireto, precisa ter sim bastante plantas ao redor dela. Eu coloco metade substrato e metade um substrato que pode ser terra preta, né? Mas eu prefiro usar de rosas do deserto. Por quê? Porque já tem uma composição um pouquinho mais perto das orquídeas, né? E leia a composição, claro. E eu coloco nela também, o que é muito interessante, eu coloco o substrato de orquídeas daqueles mixes, sabe? E quando vem numa planta, eu já coloquei mix mais novo, porque não deu certo nas minhas orquídeas as epífitas, né? Então eu tirei, coloquei 100% carvão triturado, com fundo de pedrinhas ou argila expandida. Nunca mais perdi orquídeas com isso. E eu também guardei de algumas compradas o substrato e misturei no substrato Terra Nova para orquídeas, mas pode ser também um leve, é interessante, né? Para poder liberar água com facilidade e não ficar estocando água, porque elas não gostam de ficar
tempo todo molhadas. Falando em regas, esta daqui, que é a terrestre, ela gosta de umidade, tá? Mas não quer dizer que você vai deixar o solo sempre encharcado. Coloca o dedo dentro. Se tá quase seca, você volta a regar. Essa daqui você volta a regar, as epífitas, quando secou. Claro que não é para deixar seco um tempão, né? Secou, rega de novo. Sempre põe o dedo, afunda, né? Porque só a parte de cima não é o suficiente, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Alguns exemplos de plantas terrestres. Eu coloquei aqui Cymbidium, observação. Nem todas as Cymbidiums você planta como terrestre, tá? Tem algumas. É importante sempre pesquisar sobre as plantas antes de comprar. O vaso que precisa, o substrato que vai precisar, as regras, tudo. Cultivo com consistência. Qual outra que eu coloquei? A Spatoglotis. A que eu quero, que tá na minha lista de desejos, é a Grapete, que tem cheiro de uva e é roxinha. Tem as Spatoglotis e tem outras. Essas são as que eu mais ouço falar, mais vejo, que você talvez tenha. Eu amo a Grapete, já tive, ela tem, só que eu não sabia cuidar, acabei passando para alguém que tinha local com luz mais indireta. Agora eu crio o meu ambiente, tá? Por que que eu criei o meu ambiente? Porque com a experiência de cultivo, de acerto e erros, né? Vários acertos, mas muitos erros, eu matei plantas, matei mesmo. Por quê? Porque eu comprava sem saber como cultivar e saía cultivando assim. Por quê? Porque eu tive sucesso com outras espécies na jardineira, como gerânios e hibiscos. Eu achei que todas as outras fossem ser cultivadas da mesma maneira, então eu acabei perdendo planta. E eu descobri assim que nem todas são iguais, né? Cada uma é uma, cada ser humano é um ser humano, cada gato é um gato. Eu tô sendo observada pela Lisa. Ela vai ser a foto de entrada comigo, estar na foto, né, de entrada do vídeo comigo. Que mais que tem? Verificar sempre se a terrestre é mesmo terrestre. Porque tem umas que são terrestres e outras que vão ser epífitas. Tem terrestres que dão certo como epífitas, tá? Então, leiam muito bem antes, porque daí vocês vão ter sucesso garantido. Verifiquem de novo o ambiente. Essa daqui precisa de mais luz indireta. As Phalaenopsis, gente, a maioria das minhas plantas estão em vasos pendurados, que não tem muito bem como eu ficar mudando de lugar, tá? Eu tenho outras espécies, eu tenho a Dendrobium denfal, assistam os vídeos onde eu mostro o meu jardinzinho, que é a minha varanda, a sala. Essa daqui, por exemplo, eu quero mais terrestre, eu quero aquela Grapete. Porém, eu quero comprar primeiro um apoio ideal para ela. Se vocês assistirem um vídeo que eu começo pela sala, tem atrás o local atual da palmeira, é perto da porta de correr da varanda. Ali atrás tem uma claridade muito boa, só que um pouco mais filtrada. Então eu vou passar a colocar lá quando não tiver mais sol na mesa da sala e eu preciso desse apoio. Embaixo, que é os 2 andares, eu pretendo colocar uma Grapete, né? Claro que se eu conseguir uma Grapete antes, eu dou um jeito. Mesa da sala, dá-se um jeito. Especialmente se vier do Lucas. O Lucas tem a Grapete e ele entrega pelo Mercado Livre. No estado de São Paulo, eu não tive problema. Ele é de Assis, interior, chega no dia seguinte, né? Então é muito rápido. Se você comprar de manhã, chega no dia seguinte, por exemplo. É o meu orquidário. O telefone do Lucas é 18 996 99 7449, mas eu vou colocar no comentário, né, na descrição do vídeo. Eu sempre coloco as coisas que eu menciono e acho importante vocês conseguirem ter facilmente, né, caso seja difícil de pegar no vídeo, muito rápido, coisa que eu falo, mas você talvez não entenda.
no Instagram é @meu.orquidário com acento no A, tudo letra minúscula. O site é www.meuorquidario.com.br. Eu comprei, lembra que eu me surpreendi que eu replantei ela depois de acabar a floração, porque eu confio no Lucas, eu sabia que eu não tinha que replantar correndo. Eu me surpreendi assim mesmo com o cultivo dele. Dá uma olhada no replantio da Magic Art. Eu coloquei junto com uma outra num vaso que fica na parede lá fora, que tá cheio de cakes, tem hastes florais naquela. Eu coloquei ao lado. Ela tá ótima, não aconteceu nada com ela, folhas firmes por causa do cultivo, gente. Eu não sei qual é o material que ele usa. Teria que perguntar para ele. Mas eu não puxei em nada as raízes, nada, porque não tinha como. Aquela esponjinha é o perigo, tá? As terrestres não correm esse risco, porque não tem a esponjinha. Mas, por exemplo, especialmente a Phalaenopsis, ela vem com a esponjinha no centro. Então, as duas eu replanto sim com flores. É só você replantar com cuidado. Tem gente que vai dizer replanta depois da floração. Gente, é o vídeo que eu soltei agora por último antes desse. Cultivo é uma coisa muito pessoal, é individual. Dependendo do ambiente que você tem, o local tem que ser arejado para qualquer um. Tem que ter incidência solar correta, você vai observar o meio ambiente, você vai ver se tem luz indireta, mas sol o suficiente para ela, ou só o sol da manhã. Mesma coisa a Phalaenopsis, 2, 3 horas de sol da manhã, excelente. Olha a minha aqui, essas daqui estavam lá embaixo no prédio, lembra? Tinham 4, eu peguei uma delas assim, esporádica, tá? Ela fica debaixo da minha palmeira na sala, então bate sol da manhã nessa época do ano, tá? Mas sempre tem muita luminosidade para as plantas, até as que ficam dentro de casa. Quando tiver no sol mais reto, que tem menos sol invadindo, não invade a sala, eu vou deixar ela lá no mesmo lugar, porque vai ter muita incidência solar. Eu vou testar, vamos ver. Mas as Phalaenopsis eu tenho então 2 debaixo da minha palmeira, bate sol de manhã, naquele lado da jardineira. Eu tenho 3 orquídeas penduradas numa madeira, que é o mesmo rapaz que vai fazer meu apoio artesanal. Ele mora aqui em São Paulo, capital, aqui na minha região sul, porém ele vive indo para Bahia, tá na Bahia. Eu tenho um vaso fora, embaixo de uma planta que também pega o sol da manhã, que não gosta, as folhas não gostam de sol muito forte à tarde. Ela tá filtrando um outro vaso com 2 dessa. Então tá batendo sol, mas está sendo filtrado. Então vocês podem criar o ambiente. E esses vasos maiores que estão embaixo, quando eu rego, eu faço com que evapore a água e aumente a umidade para as orquídeas. As orquídeas estão no alto. Alguns gerânios também. Tem gerânios pendurados e na jardineira. Se está muito seco, o que eu providencio para as 2 espécies de orquídeas, se tiver do lado de fora, claro, umidade regando as paredes, o piso. Se você quer evitar praga, desinfeta o azulejo, o piso em geral, as paredes, né? O que mais que eu vou falar? A terrestre eu consigo pôr o bocache com facilidade. Agora, tem umas lá fora que tô pensando em passar a colocar isso, né? Que veio de brinde pra mim do Lucas quando eu comprei a minha Magic Art. Eu vou passar a colocar naquelas 3 o bocache que eu coloquei, sempre coloco no início do mês, então não tem como errar. Eu já coloquei nesse final de semana, início do mês. Eu vou colocar isso daqui pra segurar o bocache. Se não, aqui eu tenho colocado direto. Tá dando certo. Mas como sai muita água com facilidade por baixo, eu talvez coloque isso também. As que estão lá fora não precisa. Lá fora na parede, né? Então tá tudo bem. Então era essa a diferença.
Então leiam também sobre adubação, se vocês querem ser mais específicos sobre adubação de manutenção. Eu uso para manutenção o Osmocote 14, 14, 14 e o Bokashi. Também uso para todas elas, caiu aqui em algum lugar, não, tá aqui. O enxofre e a vitamina B. Uma vez ao mês, a cada 15 dias. Isso aqui, gente, é o suficiente. É claro, aquele de forte orquídeas, para todas as orquídeas. Isso aqui é o suficiente para todas as espécies de orquídeas, tá? Mas se você tiver outras plantas que usam outros adubos, deem uma lida para forte em geral, assim, manutenção. Se você quiser colocar... O forte é específico, tem manutenção específico para orquídeas. Mas se vocês quiserem usar esse tipo aqui de adubo balanceado aqui, com outra numeração, verifique sempre, esse aqui eu ponho até nas plantas comestíveis, verifiquem sempre qual é a necessidade da planta. Mas assim, cada terrestre vai ter um tipo de adubação, se você for ser muito específico. Então é para quem tem uma coleção grande, né, de cada uma. Então eu acho que se vocês usarem esses aqui, já tá de bom tamanho. Assistam os meus de replante e de adubação, que vocês vão ter tudo mastigadinho. Eu também assisto muito JV Orquídeas. Ele aduba de uma maneira diferente. Claro, lembrem sempre de verificar a época de floração. Por exemplo, a dessa daqui é de abril a outubro. Então você vai começar a adubar para floração um mês antes. Mas sempre eu adubo para não intoxicar. Você vai ver que está intoxicando se criar uma crosta branca, que é porque está salinizando o solo, tá? Não é bom. Excesso de adubo não é bom. Assim como a falta. A falta não vai te dar tantas flores, por exemplo. O excesso não vai te dar mais flores também. Então, assim, se você adubar ela, não sei, 1 mês, 2 meses, começar antes da floração, verifiquem o processo para floração de cada planta, né? Tem aquelas espécies como a Dendrobium, se eu não me engano é a olho de boneca, que tem que fazer... Como é que era? Quando você reduz a quantidade de água, deu branco agora, eu não tenho. Eu dei para as árvores do prédio. Por quê? Porque eu quero as que dão mais flores durante o ano. Essa dá flor direto de abril a outubro, bastante floração. Essa me dá flor 3 vezes ao ano. Se você colocar flores, plantas com épocas de floração, que deu a primeira floração em épocas diferentes, você vai ter flores o ano inteiro, né, de Phalaenopsis. Eu também gosto da Dendrobium denfal, que também me dá flor o ano inteiro, 3 vezes ao ano. Eu só tenho uma no momento. Dá muitos cakes. Então, eu escolho as que dão mais flores. Eu quero a Grapete. Essa é a minha próxima. E tem uma outra que eu não coloquei o nome aqui, eu esqueci o nome dela, que é uma espécie de Phalaenopsis, que dá flor também, bastante flor. E a espécie, normalmente a espécie dá menos. É isso aí, gente. Então, sempre pesquisem antes, tá? Curtam o meu canal. Se inscrevam, façam comentários, por favor, para eu saber o que vocês querem aprender. Curiosidades, né? E sempre, gente, entendam que cada um tem o seu cultivo, a sua forma de cultivo, para o seu ambiente, para a necessidade das plantas, dentro da disponibilidade de tempo. Eu estou agora regando de manhã. Eu costumo regar de manhã, mas se você está num lugar muito quente, gente, final da tarde, qualquer praga que vocês forem combater, final da tarde, para não queimar, tá? E quando esfria, obviamente, de manhã, para dar tempo de secar, tá bom?